o microfone fechado, né, para evitar ruídos. A nossa live, boa noite a todos. Né? Para quem não me conhece, eu sou Flávio Hebron, presidente do Centro Israelita do Rio Grande do Norte. Nós convidamos para a nossa live do final de semana o Valdemar Kertzmann. Né? Valdemar é um paulista, ele tem 48 anos, ele representa no Brasil, e eu estou vendo agora junto com o Marcos Foia, a ONG é uma ONG judaica que foi fundada em 1983 pelo rabino ortodoxo Yehiel Eckstein, né, ajudando inicialmente a ONG tratava de sobreviventes da guerra, e com o sucesso de doações e da importância que o movimento adquiriu, a ONG cresceu e passou também a tratar das questões de aliar. Então, e de onde surgiu o contato com o Keren Lejedidut? Nós tivemos duas famílias que imigraram o ano passado, né? Uma o ano retrasado e agora o ano passado, no final do ano passado, enviamos mais uma família. E o processo todo se deu, a parte burocrática, obviamente, com a agência judaica, mas no momento de finalização, de ver a ida para Israel e tudo, foi feita com o Keren Lejedidut. Então, eles têm um trabalho fantástico para os Olim, né? Se eu estiver enganado, você me corrija, Valdemar, eu acho que não são só Olims do Brasil, mas Olims no mundo inteiro. E isso, então, faça esse trabalho muito interessante, muito bonito e importante, e é uma coisa que interessa a todas as comunidades judaicas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Nós convidamos o Valdemar para falar um pouquinho aqui para a gente do trabalho, da atuação, enfim, de detalhes que aguçam a nossa curiosidade, e com certeza Valdemar tem como fazer isso. Então, a todos, o nosso boa noite e as boas-vindas a Valdemar e a Marcos Foia. A palavra está com você, Valdemar. Obrigado. Primeiro, eu quero agradecer a todos pela presença, agradecer ao Flávio por me convidar, dar a oportunidade de explicar um pouquinho do trabalho que a gente faz. E eu tenho uma apresentação rapidinha. Posso compartilhar minha tela para vocês? Pode sim. Para mostrar. Precisa habilitar para mim. Compartilhamento. Deixa eu ver aqui. Eu liberei, não? Não, acho que você compartilhou a tua. Você tem que ir no meu e falar que eu tô disponível para compartilhar. Ok. Stop, spot video, make host, hello, record. Ou talvez me transformar em host, se você puder. É porque normalmente quem faz make host. Yes. Pronto. Agora sim. Normalmente não sou eu quem faço isso. Eu não entendo nada dessas coisas de internet. Tranquilo. Eu sou de tecnologia, eu já conheço bastante disso. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Legal. Vamos lá. Bom, eu sou do Keren Lejedidut, é uma ONG israelense. Vou até já. Quem somos? Quem é o Keren Lejedidut? Keren Lejedidut é uma ONG israelense, a maior ONG social de Israel hoje, tá? Como o Flávio falou na introdução, ela foi fundada em 1983 pelo rabino Yehiel Eckstein. Infelizmente, ele já faleceu em 2019, mas a filha dele assumiu a ONG e está funcionando tudo exatamente igual como era antes, tá?
Quando ele abriu a ONG em 1983, o objetivo dele era ajudar sobreviventes de guerra. Começou a fazer um bom trabalho, as doações começaram a aumentar, e ele começou a criar outros projetos lá em Israel, voltado para a sociedade israelense que estava mais fragilizada. Viúvos e viúvas de soldados, soldados sozinhos, terceira idade com problemas financeiros, e esses projetos existem até hoje. Como o rabino era sionista, ele passou a fazer doações para a Agência Judaica Mundial. Chegamos a ser o maior doador mundial da Agência Judaica. Isso significa que a gente ajuda na Aliyah há uns 10, 15 anos. Como ninguém sabe quem são os doadores da Agência Judaica, não se sabia que o Keren Leididut estava ajudando também o mundo todo. Quando, em maio de 2016, o rabino decidiu abrir o projeto de Aliyah. O que ele fez? Ele fez uma pesquisa pelo mundo, viu quais os países o número de Aliyah estava crescendo por conta de alguma dificuldade da comunidade local e contratou representantes nesses países. Então, eu sou representante aqui no Brasil, junto com o Marcos, eu atendo Brasil e Portugal, o Marcos atende o Rio de Janeiro, tá? E como nós aqui no Brasil, nós estamos na Bielorrússia, na Ucrânia, na Turquia, na França, na Argentina e no Uruguai. Como a gente atende o mundo todo, se alguém do Uruguai, da América Latina, falando espanhol, quiser fazer Aliyah, fala com a menina que está no Uruguai. O Marcos atende o Rio de Janeiro, eu atendo todo o Brasil, Portugal, e estou falando com uma família em Angola também. Falam português, mandaram para mim para poder tratar. Tá? Então, vamos lá. Qual que é o objetivo do nosso projeto? O objetivo do projeto é dar um conforto na viagem e nos primeiros passos em Israel. Então, nós fazemos pequenas coisas no intuito de trazer um conforto para quem está fazendo Aliyah. Fazer Aliyah não é fácil. O período de adaptação em Israel é bem complicado. Não vou passar pano, não vou falar que é fácil. Se fosse fácil, não teria tanta ajuda. O governo ajuda, Keren Leididut ajuda, e tem outras ONGs em Israel que ajudam também. Exatamente por passar por um período de adaptação curto, depende de cada um, não é muito longo, mas muito importante para ter um início um pouquinho melhor. Tá? Nós não temos intenção de convencer ninguém a nada, nós ajudamos quem tomou a decisão de fazer Aliyah e entrou em contato conosco. Então, a gente não vai atrás das pessoas para fazer Aliyah. Tá? Nós ajudamos só quem tomou a decisão, ok? O único órgão que pode dar o visto de Aliyah e habilitar para todos os benefícios da lei do retorno é a Agência Judaica. Nós não aprovamos ninguém, nós ajudamos quem está aprovado pela Agência Judaica, lá que é o órgão oficial. Nós entramos em paralelo à Agência Judaica e oferecemos um pouquinho a mais. Dos benefícios, a gente ajuda com informações, principalmente na hora de facilitar para tomar decisões importantes. Então, a gente não vai falar a data que a pessoa tem que ir e nem a cidade que ela tem que morar. Eu vou falar as datas disponíveis, prós e contras, vou falar as cidades que existem, prós e contras, e ajudar o olê a tomar a decisão. Tá? Nós não decidimos nada. E nós iniciamos também um projeto aqui, que é importante comentar, para o Toshav Roser, que não recebe nada do governo, teria que comprar sua própria passagem e ir embora. Então, nós ajudamos o Toshav Roser, que está no Brasil há mais de 10 anos. Então, se fez Aliyah, se nasceu em Israel, chegou no Brasil em 2010, 2011, para trás, nós podemos ajudar também. Tá? Então, de que forma que a gente ajuda vocês? Como que a gente pode ajudar? Então, como eu falei, acompanhamento personalizado durante o processo aqui no Brasil. Então, quem tem a pasta aberta, a qualquer momento, já falei até com pessoas antes de abrir a pasta, para explicar como é que funciona o procedimento de abertura de pasta. Então, não tem tempo certo de falar com a gente. Pode entrar em contato a qualquer momento, até para decidir se quer fazer Aliyah ou não. Tá? Nós não vamos tentar convencer a fazer Aliyah, muito pelo contrário. Como eu falei, passar as informações e ajudar a pessoa a decidir. Dos nossos benefícios, nós pagamos a passagem. Eu costumo falar que é um benefício entre aspas, porque a Agência Judaica também paga a passagem, é um dos benefícios. Então, teria que dispensar o benefício da Agência Judaica só da passagem,
para ir com a nossa passagem. Em primeiro lugar, é importante ressaltar que os benefícios são individuais. Então, dispensar a passagem não perde absolutamente nada dos outros benefícios. Não perde 1 centavo, não perde nem o Ulpan e não perde nem o táxi que tem direito do aeroporto até o primeiro endereço. Então, vai com a nossa passagem, mas o táxi continua sendo pago pelo Ministério da Absorção. Tá? E isso é muito importante ressaltar, porque como o órgão oficial é a Agência Judaica, tudo que nós conversarmos, a Agência Judaica precisa ficar sabendo. Quando a gente entrega a passagem, a gente pede para o Olê enviar a passagem para a Agência Judaica. Por quê? Porque é a Agência Judaica que vai avisar o Ministério da Absorção o voo que está chegando. Então, não existe nada escondido com a gente, é extremamente transparente. E, claro, entender que, até perguntar para a agência se for o caso, se eu dispensar a passagem, eu perco alguma coisa, quando descobrir que não perde absolutamente nada, fica mais tranquilo para receber os nossos benefícios. Agora a pergunta é, por que a gente paga a passagem se a agência também dá a passagem? Então, eu costumo explicar que pagar a passagem é legal para o Olê e é legal para nós. Por que é legal para o Olê? Porque se vai só com a agência judaica, o Olê escolhe a data que quer ir, a agência compra a passagem para a data que quer ir, boa sorte e boa viagem, dá as orientações finais e boa sorte. Se tiver outra pessoa que escolher a mesma data, vão juntos. Se não tiver, vai sozinho. Com a gente é diferente. Nós juntamos grupos que vão em datas pré-determinadas uma vez por mês. Eu até costumo brincar. Em vez de chegar lá perdido sozinho, chega num grupo de perdidos. Confesso para vocês que lá é tudo muito, muito organizado. Muito organizado. Não tem necessidade de ir em grupo. Por isso que a agência judaica não manda em grupo. Porque não precisa ir em grupo. Mas nós acreditamos que mandar em grupo é um conforto psicológico. Saber que tem mais pessoas na mesma situação que você, no mesmo voo, te deixa mais confortável. Isso mostra que a gente pensa no conforto em pequenos detalhes. Tá? Por que é legal para nós? Porque a única coisa que a gente pede em troca de todo o benefício, que eu ainda vou terminar de falar, é o direito de imagem de uma foto que a gente tira no aeroporto. Na apresentação eu tenho algumas fotos e eu vou mostrar para vocês. Deixa eu até... Aqui, ó. Aqui são algumas fotos, tá? Que a gente tira, assina uma declaração com a gente que autoriza o direito de imagem dessa foto. O que a gente faz com essa foto? Primeiro, coloca nas nossas redes sociais para divulgar a ONG e ajudar o maior número de pessoas possível. A gente quer pegar 100% da Aliado Brasil. A gente quer ajudar todo mundo, tá? E também mostramos para os nossos doadores, vira uma prestação de contas. Eles começam a ver aonde o dinheiro deles está sendo gasto. Isso ajuda a gente a manter as doações existentes e conseguir novas doações. Voltando, na passagem está inclusa uma bagagem adicional. Isso é por pessoa, tá? Então, uma pessoa que está indo sozinha, em vez de viajar com 2 malas, viaja com 3 malas. Qual que é a ideia? Primeiro, levar mais coisas pessoais, com isso aliar mais confortável, ou se não conseguisse juntar a vida inteira em 2 malas e tivesse que comprar uma terceira mala gira em torno de 150 a 200 dólares. A gente prefere que economize esse dinheiro para gastar em Israel nos primeiros dias, tá? Chegando em Israel, tem toda uma burocracia dentro do aeroporto. Eu estou falando sem pandemia, tá? Então, tem toda uma burocracia dentro do aeroporto e é essa orientação que a agência judaica dá um pouco antes da viagem. Lá é só Ministério da Absorção e Olê Hadash. Nós não podemos entrar lá dentro. E o Olê Hadash nem tira as malas da esteira, vai direto para os escritórios. Tem voluntários que tiram as malas da esteira e deixam num canto enquanto vai fazendo essa burocracia. Quando termina a burocracia, vai buscar a mala e vai direto para o táxi, para o primeiro endereço que a pessoa tem que entregar no meio do processo com a agência judaica. Ela avisa, o Olê avisa quem vai, o primeiro endereço, e vai ter um taxista esperando com o nome e o endereço. Normalmente tem uma ONG em Israel que tem um senhor que acompanha todo mundo, todo o período. Pega na porta do avião,
leva para os escritórios, depois leva para as malas e depois leva para o táxi, tá? Até pegar as malas está na parte interna do aeroporto. Como eu falei, a gente não pode entrar lá. Mas quando vai para o táxi, já é na parte da saída do aeroporto. E aí, nessa hora, encontra normalmente com o Gustavo. Ele é o diretor da América Latina e ele faz a recepção para todos os Olim na área comum do aeroporto. Esse senhor dessa ONG que costuma ajudar todo mundo, quando vê as malas identificadas com Keren Leedidut, ele já sabe que vai ter que dar uma paradinha com o Gustavo. O que o Gustavo faz? Primeiro, recepção calorosa, sorriso no rosto, Bruhim Abaim, sejam bem-vindos a Israel, sejam bem-vindos à sua casa. Se tem criança no grupo, ele dá um balãozinho de presente para a criança. Ele entrega um sanduichinho para cada olê, porque dependendo da cidade que escolher, ainda vai ter uma viagem de táxi, tá? Vocês estão cansados, o olê está cansado, está com fome, esse sanduichinho para ir comendo no táxi às vezes salva, tá? E ele vai entregar um cheque uma vez só no aeroporto, no valor equivalente a $500 por adulto, $300 por criança acima de 2 anos. Tá? Então, vamos imaginar, uma pessoa sozinha recebe em torno de 1.750 shekel, um casal recebe 3.500 shekel, um casal com um filho 4.500 shekel e assim por diante. Tá? De novo, os benefícios são individuais. Qual que é a ideia desse cheque? Pegando o dinheiro do governo, que não perde nem um centavo, continua exatamente igual, somando com o meu, dependendo das condições que escolher inicial, o primeiro mês está pago. Não precisa se preocupar com contas no primeiro mês. Se você não se preocupa com contas no primeiro mês, você consegue fazer toda a parte burocrática, consegue se matricular no Ulpan com toda a calma, entender como Israel funciona, pelo menos no começo, para depois começar a procurar um emprego se a condição financeira é trabalhar para complementar o dinheiro do governo. Cada família tem o seu histórico, tem os seus objetivos, tá? E é nessa personalização individual que a gente acaba ajudando, tá? Como o Gustavo sabe que está todo mundo muito cansado depois de uma viagem muito cansativa, burocracia, ele não enrola muito para dar o cheque, sanduichinho. Esse encontro ele é bem rápido, tá? E ainda tem essa pessoa da ONG apressando todo mundo porque o taxista está esperando, né? Bem israelense. E lá, vamos, né? Então, o Gustavo ele acaba não enrolando muito. Por conta disso, a Lorena, uma brasileira que está lá há 18 anos, trabalha com o Keren Leedidut desde o início do projeto, ela entra em contato com os Olim. No máximo, em 1, 2 semanas, ela está entrando em contato com todos. E com toda a calma, ela explica para todo mundo o que o Keren Leedidut pode fazer pelo olê lá em Israel. A Lorena acompanha cada olê por 6 meses. Tá? Então, fazer um resumo rápido dos benefícios. Tá? Assessoria no Brasil, passagem com direito a uma mala a mais por pessoa. Então, uma família, um casal com 2 filhos, viajam com 12 malas vindo com a gente, em vez de viajar com 8 malas. Tá? Oi, vamos fechar o... Olha, fecha o microfone, por favor. Jogue uma das duas. Não faça isso não, que você se arromba. Só um minuto, Valdemar, deixa eu acessar aqui. Desculpa, pessoal. Ana Barzilai está com o microfone aberto, Flávio. Meu, né? Oi, meio. Ana Barzilai está com o microfone. Bom, agora voltou, vamos lá. Então, a Lorena, ela dá esse acompanhamento por 6 meses, tá? Então, por exemplo, uma família, um casal com 2 filhos, eles vão com 12 malas, em vez de ir com 8 malas. E vai receber 5.500 shekels chegando lá, fora o dinheiro da agência judaica. Lembrando que não perde um centavo da agência. Tudo o que nós oferecemos é a mais, é adicional, tá? Então, voltando aqui para as fotos, tá?
Então, eu estou aqui em algumas fotos também, eu costumo sair, né? Gosto de aparecer também um pouquinho, tá? E essa foto ela é tirada no aeroporto, ok? Aqui a gente tem, para mostrar um pouco da força da ONG, eu separei esse slide para mostrar um avião chegando da Ucrânia. Esse avião estava fretado da Ucrânia, tá? Então, colocaram uma faixa de agradecimento ao Rabino Yehiel Eckstein, ele já tinha falecido, mas olha quem apareceu de surpresa no aeroporto para receber nossos Olim. O Bibi, primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. E aqui, essa pessoa, não sei se vocês conseguem ver, está duas do lado de preto aqui, é a filha do Rabino, é Yael Eckstein, tá? Então, para mostrar um pouquinho da força da ONG, ok? E quem quiser saber mais informações, estou deixando aqui os nossos contatos. Como eu falei, eu atendo todos os estados do Brasil, Portugal, menos o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro é o Marcos Feuer. E também tem um contato aqui do diretor da América Latina, da América Latina, o Gustavo Gachmann, tá? Pedir para vocês para entrarem nas nossas redes sociais, podem acompanhar a gente, procurar como Keren Leididut Brasil, tanto no Facebook, como no Instagram, como no YouTube. Principalmente no YouTube, o que acontece? E Facebook. Nós fizemos uma série de lives sobre sistema de saúde, fizemos lives sobre revalidação de diplomas. Amanhã a gente vai ter uma live sobre contratos de aluguel, explicando como que funcionam os contratos de aluguel. Temos programada também lives sobre empreendedorismo, sobre a Tzavá para jovens, né? Como que funciona. E nós fizemos lives, um ciclo de cidades. Nós pegamos grande parte das cidades onde os Olim estão chegando, pegamos uma pessoa que está acostumada a falar com o Olê e fizemos todas as perguntas básicas que todo mundo faz para nós. Quanto é o aluguel? Tem emprego? Quanto ganha quem sabe falar hebraico e quem não sabe falar hebraico? Qual é a estrutura de escola? Qual é a estrutura de transporte? Várias perguntas nesse sentido, tá? Aluguel, quanto custa o aluguel de estúdio, 1 dormitório, 2 dormitórios? Todas as lives sem opinião pessoal, com informações para que cada um tome a sua decisão. Vale a pena entrar no Facebook. Se quem estiver fazendo aliás já tem 1 ou 2 cidades em vista, vale a pena assistir a live para ajudar a decidir qual que vai ser a melhor cidade inicial para vocês. Eu vou parar de compartilhar. Bom, basicamente é isso, essa explicação inicial. Uma coisa legal que eu gostaria de falar para vocês é que, assim, o projeto, ele é desde maio de 2016. Uma pessoa começou o projeto aqui, chamava Daniel Leib, fez um excelente trabalho inicial, só que depois de 1 ano ele fez aliá. Então, eu entrei em maio de 2017. Maio de 2021 vai para 4 anos que eu estou na ONG. Nesses 4 anos, eu já mandei em torno de 50 grupos para Israel, acompanhei processo de aliá de quase 1.000 pessoas. Tá? Fora isso, nós temos a nossa equipe lá em Israel, que tem contato direto com o Ministério da Absorção. Tá? Hoje, por conta da pandemia, contato direto com a Tzavá, com o Exército, para saber como é que funciona o isolamento, saber sobre datas de chegada. Por exemplo, se chega um avião com 400 Olim da Ucrânia, a gente não faz os nossos grupos de 40, 35, 40 brasileiros chegarem junto, porque senão a burocracia no aeroporto vai demorar muito tempo. Então, hoje nós somos avisados pelo Ministério da Absorção quando chega um voo grande dos Estados Unidos, por exemplo. Então, as nossas datas, elas são previstas. É melhor atrasar 1 dia a viagem e fazer essa burocracia em meia hora no aeroporto, ou como eu já vi acontecer dessa burocracia demorar 7 horas. Imagina, depois de uma viagem super cansativa para Israel, ficar no aeroporto por 7 horas para fazer uma burocracia. Isso não acontece mais, porque a gente tem contato direto com eles. Bom, acho que eu já falei bastante, vamos abrir para as perguntas. Pessoal que tiver pergunta, quiser, Aberto. tem que tirar do mudo. Valdemar. Oi. Valdemar, aqui é o Xelia. Tudo bem?
Me diga uma coisa, para pessoas que, no caso, que têm cursos de direito, advogados, bacharéis, eu não sei como é que é o sistema de advocacia em Israel. Se é baseado no sistema inglês, alemão, não sei. Mas existe algum programa para essas pessoas que são formadas, são bacharéis em direito, para fazer equivalência em Israel? É muito complicado, porque eu não sei qual que é o sistema de Israel, mas é diferente do Brasil, tá? Então, normalmente, a pessoa pode revalidar o diploma, ela pode. Isso, inclusive, foi uma pergunta feita na nossa live sobre revalidação de diploma, mas com muita dificuldade vai conseguir trabalhar em Israel, principalmente se não tiver um hebraico fluente, tá? As leis são outras, é complicado. Mas, ao mesmo tempo, é importante validar o diploma. Por quê? Porque mesmo se conseguir um emprego na área financeira ou administrativa de uma empresa, o fato de ter uma graduação acadêmica te habilita para coisas melhores. É diferente você pegar uma pessoa com experiência em advocacia, mesmo que em outro país, tem uma experiência maior para lidar até com outros assuntos, tá? Entendi. Agora, outra questão. Eu tenho um parente, Alfredo Mordecai Rabelo. Ele é professor emérito da Universidade Hebraica. Legal. Direito, na verdade, comparativo. Ele pode ajudar, por exemplo, a minha filha, se ela quiser migrar. É só uma pergunta, conjecturas. Claro. A tentar fazer um curso de adaptação, sei lá, eu não conheço como é que funciona. Não, na verdade, um dos benefícios do governo, tá, é uma bolsa para a primeira graduação que for fazer em Israel. Então, se chega um jovem lá e quiser fazer uma faculdade, tem uma bolsa. Se chega uma pessoa com um pouco mais de idade que já tem uma graduação e quiser fazer a pós-graduação vai ser a primeira graduação em Israel. Tem bolsa, tá? Então, talvez esse professor possa ajudar para conseguir algum curso, uma aprovação, algum curso, como que funciona na universidade que ele leciona. E aí vai ter a bolsa. Na universidade aí precisa ver se vai ter curso só em hebraico, ou tem muitas universidades em Israel que tem curso em inglês também. Mas tem que ser fluente. De Bolonha. Ele é de Bolonha, Itália. Ah, tá. Só que se fixou em Israel, era um professor que foi convidado e foi ficando, e hoje em dia é um cara bastante conceituado nessa área de direito comparativo. Sim, eu costumo falar que Israel é um país que acontece para quem faz acontecer. Então, na hora que você chega em Israel, você mostra que você é bom, você trabalha, você faz, você vai começar começar a ir atrás e exigir teu espaço lá. Primeiro prova que você pode, começa a exigir teu espaço lá que você consegue. Em Israel é meritocracia. Tá? O inglês ajuda porque ela tem inglês fluente. O inglês ajuda muito, ao mesmo tempo tem que tomar cuidado. Tá? Por quê? Porque em Israel todo mundo fala inglês. Tá. Então, ok. Vai se virar bem em inglês? Vai se virar muito bem em inglês. Ajuda muito no começo para abrir uma conta em banco, na hora que for falar no Ministério da Absorção. Só que eu costumo falar que quem se vira é turista. Então, o meu hebraico, eu estudei em colégio judaico minha vida inteira, fui alfabetizado em hebraico e só. Sei ler, sei escrever, não faço ideia do que eu estou lendo, do que eu estou escrevendo. Meu inglês é legal. Meu inglês não é maravilhoso, mas dá para se virar. Eu fui para Israel em 2011, eu peguei um ônibus errado, e quem me falou que o ônibus estava errado foi o motorista do ônibus, em inglês. Tá? Ou seja, eu me virei muito bem. Só que quem se vira é turista. Então, por quê? Eu vou dar alguns exemplos. Eu vou falar pequenas coisinhas agora, que você vai falar, isso não é problema. Se isso acontecer, isso não é problema. Mas na hora que você soma todos os pequenos problemas, vira um problemão. Por exemplo, você está em casa, está acostumado a pagar uma conta de luz 300 shekel. De repente, a conta vem
600 shekel. Se você não sabe hebraico, você vai olhar a conta, você não vai saber se é uma taxa extra que você está pagando só naquele mês, você não vai saber se foi um erro da companhia de eletricidade, ou se a tua conta realmente aumentou e agora você vai começar a pagar 600 shekels por mês. E se você ligar para perguntar, normalmente o atendente é russo. Então, você não vai saber por que a tua conta veio diferente. Outra coisa, você está no ônibus. Quem conhece um pouquinho do israelense sabe que eles adoram discutir, uma conversa simples vira uma discussão enorme. Aí você está no ônibus... Oi? É marroquino? É, tem de tudo lá. Não, eu já escutei histórias bizarras, né? Vou contar uma aqui. Aí você está no ônibus, aí você começa a escutar uma discussão entre duas pessoas. Como você não fala hebraico, você não sabe o que essas pessoas estão discutindo, se está perigoso para você, se não, você tem que sair correndo do ônibus, ou está tudo bem, ou não. Ó, como o israelense é, como ele gosta de ajudar e como ele gosta de brigar, né? Se você estiver na rua, se você estiver andando pela rua, quiser ir para um outro endereço e você não sabe como faz, você vai pegar um israelense qualquer e vai perguntar: como é que eu faço para ir para tal lugar? Aí ele começa a te dar as direções, entra à direita, entra à esquerda. Passa uma terceira pessoa que não conhece nenhum dos dois e acha que esse cara está te explicando errado, ele já começa: você está explicando errado para o cara. E os dois começam a brigar para saber quem que vai te ajudar mais. Entendeu? O israelense é assim. Eles começam uma discussão na tua frente, você fica totalmente constrangido, porque os dois estão brigando para saber quem que vai te ajudar melhor. Entendeu? Seu Valdemar. Eu tenho uma pergunta também. Aí, Flávio, sorria. Quem Acho que a Lidiane estava com a mão levantada antes, né, Lidiane? Qual a pergunta? Bom, a pergunta é a seguinte: eu sou formada em duas áreas, mas nível técnico, radiologia e instrumentação cirúrgica. Existe algum tipo de facilitação para esse tipo de diploma? Sim, existe e é legal, tá? É uma profissão muito bem vista lá em Israel, tá? Eu te aconselho, porque assim, se eu começar a falar, eu não tenho como saber de cada área específica, aí é muita coisa. Por isso que a gente fez a live com a Oxéria. A Oxéria é filha do Rabino Stauber, do Rio de Janeiro, e ela é um amor de pessoa. Recomendo para você. Se puder me chamar, eu te mando o link, se não, entra no nosso Facebook, procura a nossa live sobre... pelo WhatsApp. E, por favor, nada de senhor, tá? Eu sou um jovem rapaz de 48 anos, pelo amor de Deus. Tá. Eu também, eu tô quase essa idade. Outra pergunta. Eu tenho 36 anos. Eu ia fazer faculdade aqui, comecei até a fazer faculdade, mas depois eu desisti porque comecei a ficar com o intento de ir para Eretz, né? Uhum. Existe algum tipo... Eu sei que eu já passei um pouquinho, né? Eu sei que eles são bem adiantados quanto eu estudo lá, mas existe alguma facilitação para que eu possa retomar a faculdade lá ou até fazer uma outra lá? Precisa ver limite de idade com a agência, mas provavelmente sim, tá? Normalmente você tem, por exemplo, eu vou dar um exemplo, minha filha está lá, minha filha fez Aliá e está fazendo faculdade de psicologia, ela tem 19 anos, tá? A própria faculdade, a própria universidade deu uma bolsa e vai ter mais a bolsa do governo. Legal. Fora que existe um site que oferece bolsas em troca de trabalho voluntário. Às vezes pode valer a pena, tá? Sim. Então, eu tenho essa... Como eu fui atrás para minha filha, eu tenho todas essas informações, tá? Daqui a pouco eu compartilho minha tela de novo. Não, eu vou colocar no chat aqui, eu vou colocar o meu contato e o contato do Marcos, se tiver alguém do Rio assistindo, ou até para indicar para alguém do Rio, tá? Deixa eu achar aqui. Eu agradeço. E aí me manda um WhatsApp, a gente conversa, sem compromisso, tá? Falar comigo não obriga ninguém a nada, tá? Eu costumo até falar, se por um acaso eu começar a me fazer perguntas, eu começar a falar como é Israel, e a pessoa virar e falar, não vou fazer Aliá, eu vou ficar contente, porque eu ajudei a pessoa, porque ela talvez iria fazer Aliá e não ia gostar, então eu ajudei ela a tomar a decisão correta. Então, eu não me incomodo com isso, tá?
Pode me Posso chamar. fazer uma pergunta? Vamos lá. Meu filho vai fazer ali na burocracia no aeroporto. O pessoal fala português ou são ingleses? Não, Hebraico. normalmente, assim, o problema não é do Olê, o problema é do Ministério da Absorção. Eles vão arrumar alguém que fale espanhol, eles vão arrumar alguém que faça mímica, eles vão dar um jeito, tá? Não tem, Eles vão dar um não tem jeito. risco de ser abalado ou coisa assim? Não. É isso que eu falo. O maior comentário das pessoas que fazem comigo quando chegam lá é: nossa, Valdemar, estou impressionado com a organização aqui. Sim. Antes do Marcos, tinha uma pessoa que cuidava do Rio de Janeiro, o Adolfo Berger, ele fez aliar. Ele chegou lá, uma mala dele não chegou. Uma mulher em espanhol já pegou ele no aeroporto, levou no departamento que tinha que levar e preencheu o formulário da mala que não veio. Como ele estava no isolamento, ele foi para o hotel. 4 dias depois, a mala estava na porta do quarto dele. Então, sim, eles se preocupam demais com o Olê chegando lá. Se preocupam demais, tá? Então, para quem vem da América Latina, se não tiver alguém falando português, pelo menos um portunhol para se fazer entender, tá? São pessoas que estão a fim realmente de ajudar. Não é que nem aqui no Brasil que você vai no cartório e o cara bufa antes de te atender, né? Tá, o que você quer hoje? Não é assim. O pessoal lá é muito bem atendido. Mesmo agora que a gente está fazendo o voo da Turkish, o pessoal chega lá às 2 da manhã. Então, você tem um funcionário com um sorriso no rosto às 2 da manhã. Ok. Altair? Obrigado. Tira do mudo, né? Eu sou policial militar aqui no Rio Grande do Norte. Só dizer se, na minha situação, eu chegando em Israel, teria condições de trabalhar na área de segurança por lá? Sim, é possível. É possível. Talvez você tenha que fazer um curso, alguma coisa simples, tá? Mas sim, é bem possível, tá? Principalmente porque lá em Israel precisa muito de segurança. Tem muita segurança em tudo quanto é lugar, né? Então, é possível sim. Quem quiser perguntar, só tirar do mundo. Eu queria fazer uma pergunta. Nesse momento, em função dessa nova cepa aqui no Brasil, né, eu soube pela imprensa que a Turquia proibiu a entrada de brasileiros. Existem outras alternativas de caminhos além da Turquia? Não. Na verdade, a Turquia não deixa a entrada, e não é só do Brasil, pelo que eu entendi, é do mundo todo. Ela fechou para o mundo todo. Mas na área de trânsito? Então, Istambul é hub, né, de aeroporto. Então, Istambul recebe muitos voos para quem vai para outros lugares. Então, para quem não vai entrar em Istambul, pode passar pela área de trânsito. E a nossa passagem costuma ter 1 a 2 horas de espera, então não costuma ter problema. Mas isso é hoje, tá? Eu costumo brincar que tá tudo tão maluco que essa informação se autodestruirá em 10 minutos. Amanhã eu não garanto essa informação, infelizmente, tá? Hoje tem alternativas? Hoje, que eu saiba, só está voando Turkish, Air France e Ethiopian. Só essas 3. Existem outros voos, mas aí começa a ficar muito complicado. Aí começa a envolver mais de uma companhia aérea. A gente não gosta, tá? Normalmente, extravio de mala, essas coisas acontecem quando lida com 2 companhias aéreas. Então, por exemplo, eu consigo comprar Latam até Frankfurt, e de Frankfurt pega a Israel. Entendeu? Aí a gente tem receio de ter problema na troca da mala de Latam para Israel, essas coisas. Então, se alguém vai de Turkish, é Turkish, São Paulo, Istambul, Istambul, Israel. Se for de Air France, Paris, Tel Aviv, de Air France também. Tá? Se for de Etiópia, vai para Addis Abeba, é a mesma coisa. Tá?
Eu tenho uma pergunta de novo. Vamos lá. Depois tem algumas no chat. Depois eu vou... Caso meu filho queria fazer o exército, eles facilitam a entrada no exército ou tem algumas condições? Ou como é que acontece? Depende da idade, tá? Por quê? Primeiro, o Oleh Hadash não é chamado no primeiro ano de aliar. Ok? 25 anos? Normalmente, então, 25 anos ele já está bem velho para o exército. Imagina que o garoto entra no exército com 18, vamos arredondar, já diminuiu um pouco, mudou um pouquinho as coisas, mas vamos arredondar para 3 anos, são 2 anos e 8 meses. Então, ele entra com 18, 19, 20, ele está saindo do exército com 21. Se alguém chega com 25 lá, o comandante dele vai ter 19 anos. Entendeu? Sim. Mas, de qualquer maneira, já fica o convite aqui para a live que a gente vai fazer no provavelmente dia 14 de fevereiro, com uma pessoa para falar sobre Tzavá. Tá? Então, a gente já fez, por exemplo, vou dar um spoiler de uma das perguntas. O que acontece com o Oleh Hadash que chega com 17 anos, com 18, com 19, com 20, com 21, com 22, com 23, com 24, com 25 e com 26, que é a data limite. Tá? Estão me pedindo um contato, estou procurando aqui um texto que eu já tinha pronto com os contatos. Eu passo os contatos depois para a comunidade, no nossa comunicação interna. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tem algumas perguntas no chat. Filhos formados em Direito, advogados. Recomendo ver a live de revalidação de diplomas e pegar o contato da Oxéria e falar direto com ela. Ela vai responder tudo o que vocês quiserem sobre qualquer profissão. Ela sabe muito. Ela é advogada notária, tá? Fala fluente em inglês. Então, assim, deixa eu só voltar a falar do inglês, que é importante, tá? O que acontece? É possível encontrar emprego falando inglês em Israel, tá? E isso eu não recomendo, cada um vai fazer o que quiser. Então, é uma opinião pessoal e uma recomendação. Por quê? Porque se você consegue um emprego em inglês, trabalhando período integral, vai abandonar o Ulpan e não vai aprender o hebraico. Caso perca o emprego depois de 1 ou 2 anos, vai ter que estudar de novo o hebraico, só que dessa vez sem ajuda do governo. Então, recomendo, os primeiros 6 meses, que é o período do Ulpan, se dediquem ao hebraico. Nem que tenham um emprego mais simples, tá? Nem que vocês consigam um emprego mais simples. O objetivo inicial é aprender hebraico, tá? Poxa, mas eu só consigo emprego para lavar prato. Tá bom, são 6 meses só. Se dedica ao hebraico, que quando acabar o Ulpan, sabendo falar hebraico, já tem condições de conseguir emprego melhor. Inclusive aquele mesmo emprego falando inglês. Só que aí você já sabe o hebraico, tá? Então o emprego... cuidado com o inglês, cuidado com o inglês fluente, tá? Ajuda muito no começo, mas se não souber usar direito, pode atrapalhar. Vamos lá. Uma pergunta. Então, o emprego é garantido para cada olé, então? Não entendi. O emprego é garantido para cada olé? Não. Não. Pode não. ficar desempregado cada um vai também. atrás do seu emprego, tá? Israel é um país que acontece para quem faz acontecer. Se ficar sentado em casa esperando baterem na porta e oferecer emprego, não vai trabalhar nunca, tá? Tem um grupo no Facebook chamado Beit Brasil Jobs. A gente fez uma live com eles também, explicando como procurar emprego em Israel. E eles divulgam muitos empregos em Israel, tanto para quem já fala hebraico, como para quem não fala hebraico. Então, se alguém já está preocupado com emprego, vale a pena dar uma olhada no grupo e saber os tipos de emprego que existem lá, tá? Obrigado. O Max perguntou aqui, quando chega em Israel, faz teste de Covid. Então, como que está funcionando hoje? Tá? Chegou em Israel, não faz mais a documentação no aeroporto. Pega direto um ônibus do Exército e o Exército leva até o hotel. Então, aquele táxi que eu falei que tem do governo, do aeroporto até o primeiro endereço, virou do hotel até o primeiro endereço.
porque quem leva para o hotel é a Tzavá, é o exército, tá? Aí eles já entregam no quarto, eles entregam a documentação pronta. Pelo menos foi assim que aconteceu no último mês. Muitas mudanças. Isso só aconteceu no último mês. Pode ser que volte ao que era antes para o aeroporto, tá? Não tem como garantir, ok? E aí se faz um teste no primeiro ou segundo dia que chegar em Israel, tá? Depois dando negativo o teste. Depois de 8 dias faz outro teste. Os 2 testes deram negativo, sai do isolamento em 10 dias, tá? Caso o teste dê positivo, é transferido para o que eles chamam de Hotel Corona, onde ficam os infectados, tá? Aí não tem mais isolamento, aí fica todo mundo junto. E aí vai fazer todo o tratamento, vai ter acompanhamento, vai ter tudo direitinho. Lembrando que uma das coisas que faz no aeroporto, por exemplo, é a contratação do plano de saúde. Então, você já tem que saber o plano de saúde que você vai contratar em Israel antes de sair do Brasil. Vai contratar no aeroporto. Fazendo a contratação no aeroporto, precisando de qualquer coisa na área de saúde, lá em Israel, está coberto. Vou dar um exemplo. Eu tive um Olê Hadash que saiu daqui no dia 30 de dezembro, chegou lá 31 de dezembro. Fez o isolamento de 10 dias, acabou saindo do hotel dia 11. Como ele tinha 67 anos e já estava na idade de vacinação, em 3 dias ele foi vacinado. Ele acabou de chegar em Israel, 3 dias depois ele foi vacinado. Por quê? Porque ele já é cidadão israelense, recebe a cidadania no aeroporto, e ele estava na idade para tomar vacina. Então ele estava no isolamento, deve ter marcado a data estando no isolamento ainda, e foi tomar vacina, né? 1 semana depois ele já estava com a primeira dose. A Sueli perguntou TAP. Nossa, o voo da TAP lindo, maravilhoso, mas não está acontecendo, tá? Por quê? A gente mandou muito de TAP. Porque TAP teria, por exemplo, Natal, Lisboa, Tel Aviv. Uma escala só. Não tem que vir para São Paulo, não tem que fazer 2 escalas, tá? Então, a gente está de olho. Na hora que a TAP voltar, a gente vai dar preferência para esse voo para quem está fora de São Paulo. Até porque, se você for ver o mapa, dá até pena, né? Porque o avião, ele sai por Fortaleza, né? Pelo ar. Ele embarca de São Paulo. Então, por exemplo, quem está em Natal desce para São Paulo e o avião passa de novo praticamente por vocês para sair para o oceano. Eu acho que é um caminho à toa aí imenso, mas não tem o que fazer hoje, né? Mas se por um acaso a gente conseguir que volte esse voo da TAP, a gente vai dar preferência, porque é mais confortável, lembra? O objetivo do projeto é conforto. Flávio. Valdemar, de fato, o voo da TAP saindo de Natal para Lisboa, ele não foi retomado agora, depois da primeira onda, né? Mas Recife e Fortaleza estava tendo. Agora não, foi suspenso novamente, né? Portugal fechou tudo. Mas reabrindo Natal ou Fortaleza ou São Paulo, para quem mora em Natal, é muito mais prático ir a Recife ou Fortaleza do que descer a São Paulo. Então, tem essa possibilidade de, sendo retomados os voos, a gente sair daqui da região, né? Sem ter que ir a São Paulo. Sim, a gente tenta, tá? Mas, por exemplo, tem um lance. Eu sei que o voo Lisboa-Tel Aviv tá muito caro. Então, por exemplo, eu tive 2 famílias saindo de Portugal em dezembro, não pegaram voo direto, eles fizeram escala em Atenas. Ah, tá. Entendeu? Para ficar um pouco mais barato. Uhum. Tá? Assim, se é uma diferença pequena de preço, eu vou dar um exemplo. Infelizmente, o voo não saiu. A gente está com 26 famílias presas aqui no Brasil com esse fechamento do aeroporto. Tá? Só esperando abrir, passagem comprada. O que aconteceu? Quem está saindo de São Paulo está indo de Turkish. Quem está saindo do Rio está indo de Air France. A passagem da Air France é mais cara que a Turkish, mas não muito mais cara que justificava o Olim do Rio de Janeiro fazer mais uma escala em São Paulo. Então, o pessoal do Rio vai sair do Rio, vai fazer Rio-Paris, Paris-Tel Aviv. E o pessoal de São Paulo vai fazer São Paulo-Istambul, Istambul-Tel Aviv. Seria mais barato trazer o pessoal do Rio para São Paulo.
mas não muito mais barato. Então, a gente paga mais para conseguir. Só que, se a gente tem um grupo de 30 pessoas e é $500 de diferença a cada passagem, aí já começa a ficar pesado. E aí já começa a ficar muito pesado, né? Então, a gente pensa em tudo isso. Se for $100 para cada um, entendeu? Tiver que gastar $3.000, a gente gasta $3.000 para dar um conforto a mais. Agora, se tiver que gastar $10.000, $15.000, começa a complicar um pouquinho, tá? O Marcos colocou aqui no chat os nossos contatos, tá? Tanto o meu quanto o dele. Tá? Faltou o teu e-mail, Marcos. O meu é KL-ASP e o do Marcos é KL é de Keren Lady Dut. Então, é Keren Lady Dut ASP e KL-RJ @gmail.com, o dele. Ele vai colocar aí. Valdemar. Oi. É o Xelia. Diguinho. Eu fiz um questionamento através de bate-papo. Você sabe que para ir para Israel e chegar lá tem critérios. Não é chegar, sou judeu. Não é assim, não. Tem que ter alguém que é o famoso QI, quem indica. Tem que ter plenitude judaica. Então, para mim, responde o seguinte: qualquer pessoa pode ir para lá? Não é assim, não, né? Que funciona. Não. Primeiro que nada de QI, esquece. Tá? Não existe QI, ok? A lei é uma lei do Estado de Israel, é lei. Então, a lei é igual para todos no mundo inteiro, ok? Qual que é a regra? Um avô judeu. Certo. Essa é a regra. Só que tem que provar. Tá? Por exemplo, já tive gente que chegou para mim e falou: meus avós fugiram da Inquisição. Ok, prova. Não é falando. Eu costumo falar isso para as pessoas, tá? O que te aprova são teus documentos, não a tua história. Então, pega uma pessoa que foi desgarrada da religião a vida inteira. Nunca fez nada na religião, mas tem um avô judeu, tem direito a aliar. Para entrar numa sinagoga ortodoxa, eles vão exigir que seja filho de mãe judia. Isso é para religião. Para o Estado, não é. Já levei pessoas onde o pai do pai era judeu. Da linhagem da mãe, ninguém era judeu. Vai para Israel, não vai entrar numa sinagoga ortodoxa, mas vai ter todos os direitos de um Oleh Hadash. E Giur? O que tem? Se a pessoa seguiu todo um processo de Giur, ou por dúvida, ou Giur, por qualquer corrente, ou Massorti, ou qualquer outro tipo de corrente, mas fez Giur, fez a conversão, e aí? Também tem direito, mas tem que ser aceito pelo governo de Israel, não é qualquer conversão. Tá? Eles vão pedir a documentação, e se fez por um rabino, se a conversão foi feita e o o documento final, for emitido por alguém que não é reconhecido como rabino pelo Rabinato de Israel, não adianta. Tá? Então, até se alguém está pensando em se converter para fazer aliá, verificar se esse rabino é aceito pelo Rabinato de Israel. Tá? Entendi. E também não é legal. Aí é uma opinião pessoal minha, né? Fazer uma conversão só para fazer aliá não é legal. Eu acho que tem que ser uma conversão para querer realmente virar judeu e aí sim fazer aliá, tá? Exato. E quando tem respaldo de uma entidade que é federada, por exemplo, a CONIB, que a CONIB apoia, que quer ajudar uma comunidade, que quer fazer um Giurim, vocês também podem apoiar, por exemplo, jovens que pertencem a essas pessoas que estão retornando através de um Giur? Existe alguma coisa desse tipo? Na verdade, tudo isso é com a agência judaica. A nossa parte é passagem, mala extra, o dinheiro chegando lá e a assessoria. Ou seja, passa tudo pela Sornut. Sim, eu não aprovo ninguém. Se não tiver o visto e não for ganhar os benefícios do governo, também não recebe o meu. Ótimo. E tem que ser assim mesmo. Tá bom, a resposta foi dada. Tá?
Aqui tem uma pergunta. Sou mestre em linguagem, literatura e história. Posso conseguir um curso de pós-graduação? Sim, pode. Depende da idade, tem limite de idade para receber uma bolsa do governo, tá? Aí, normalmente, a pessoa escolhe o curso e aí vai ver se a bolsa cobre tudo ou não. Vou, de novo, dar o exemplo da minha filha. Minha filha, a bolsa não vai cobrir todo o curso. Então, eu tenho uma bolsa que vai ter uma parte e eu vou pagar o restante, tá? E essa bolsa tem um limite de idade. Quem vai falar direitinho é a Agência Judaica, tá? Mas, sim, tem bolsa para a primeira graduação que fizer em Israel, tá? Vamos ver aqui mais perguntas. Tá, pediu para falar sobre bolsa de estudo. É que assim, aqui os valores mudam, tá? Vão mudando ano a ano. A minha filha, ela está recebendo alguma coisa em torno de 10.900 shekel de bolsa, tá? Uma universidade pública para a primeira graduação gira em torno de 13.000 shekel o ano. Então, vai pagar 2.000 shekel o ano, tá? Quem conseguir a bolsa e for fazer uma graduação em Israel. No caso da minha filha, era um pouquinho mais caro, tá? 2 testes... Não, vacinação independente dos testes, tá? Se chegar lá, já recebe cidadania israelense no aeroporto e aí já entra nas regras do cidadão israelense, tá? Como eu dei o exemplo desse senhor de 67 anos que foi com a gente. Como ele chegou em Israel, recebeu cidadania israelense, ele tinha 67 anos e estavam vacinando os acima de 60. Cidadão israelense acima de 60, ele marcou, foi e tomou a vacina. Ok? Simples assim, tá? Para se candidatar, tem que ter plenitude judaica. Aqui, essa pergunta já respondi, tá? Ok. Tá, se quiser comprar a própria passagem, da mesma maneira que dispensou a passagem da agência para ir com a nossa, eu já tive muita gente que dispensou a passagem porque falou, não quero arriscar, era a época que a Latam fazia voo direto, né? E não era certeza que ia de Latam voo direto, nem a agência, nem o Keren Lady Dut. Era uma pessoa que estava bem financeiramente, ela falou, quer saber? Eu quero ir de voo direto, eu vou comprar minha própria passagem. E comprou. Da mesma maneira, ele não perdeu nenhum dos benefícios do governo, mas não recebeu o nosso. Para ir com o nosso, tem que ser com a nossa passagem na nossa data, tá? Tem exceções? Tem exceções, mas casos críticos. Já mandei pessoa sozinha, fora da data? Já mandei. Mas por quê? Porque a pessoa precisava estar em Israel impreterivelmente, tá? Não adianta vir falar, é o aniversário da sobrinha do meu cunhado, que isso não é motivo para chegar antes em Israel. É começar um curso, é ter um emprego, é fazer uma prova, com data estabelecida, tá? Então, a gente sempre tenta ajudar de alguma maneira, tá? Mas, de preferência, para ter a nossa ajuda completa, o ideal é ir com a nossa turma, aí individualmente a gente vai conversando e eu vou tentando fazer, tá? Davi está contando os dias para a viagem em abril. O Marcos colocou uma coisa aqui. Se comprar a própria passagem, não tem reembolso. Comprou a própria passagem, comprou a própria passagem. Tá? Não tem como ser reembolsado nem nada. Ok? Ou vai com a nossa, ou com da agência, ou compra a própria. Tá? E aí cada um tem o gasto da passagem. Acabou? Que mais? Que mais dúvidas? Valdemar, não tenho mais dúvidas. Eu estou um pouco cansado agora, viu? O Shelly aqui já está numa idade um pouco avançada. Eu estou cansado. Sobre as Merkaz Klitá, como é que elas funcionam? Merkaz Klitá, ou Centro de Absorção, né? Merkaz Klitá em hebraico, Centro de Absorção em português, tá? Tem algumas cidades que tem alguns dormitórios simples, tá? Com o mínimo básico necessário,
ok? Uma cama, um guarda-roupa, uma mesa para estudar, uma cozinha, um banheiro, tá? E é subsidiado pela própria agência judaica. Vou dar um exemplo. Se a gente pegar o Mercaz Klitá de Carmiel, tá? Pegando o Mercaz Klitá de Carmiel, vai pagar uma família vai pagar em torno de 1.500 shekel por mês. Se for alugar um apartamento de 2 dormitórios em Carmiel, paga entre 2.500 e 3.000 shekel. Outra vantagem, normalmente o Mercaz Klitá e o Ulpan são extremamente próximos. A maioria das vezes é um prédio do lado do outro. Então, você acorda, sai de um prédio, entra no outro e vai estudar. Então, tudo isso facilita a vida, né? E fora que quem está no Mercaz Klitá, a pessoa mais antiga que está lá está há 6 meses, né? Ou seja, você vai ter muita informação inicial, você vai ter pessoas que passaram por problemas e já vão te avisar para que você não tenha o mesmo problema. Então, é um lugar um pouco mais simples, conforto básico, mas, ao mesmo tempo, tem muitas vantagens. Principalmente que a direção do Mercaz Klitá, qualquer problema que um Olê Hadash tenha, eles já viram, né? Então, em vez de ligar para a Lorena, que a Lorena vai estar disponível para ajudar vocês, às vezes é mais fácil vocês entrarem e falar com a direção do Mercaz, porque vocês estão passando na porta deles todos os dias, né? Claro que vocês recebem ajuda de todos os lados, e o objetivo de todo mundo é te ajudar. Então, se a Lorena souber que o pessoal do Mercaz ajudou vocês, ela vai ficar contente, ela não vai ficar triste. O importante é que o Olê seja ajudado e consiga resolver qualquer dúvida, qualquer problema que ele tenha em Israel, tá? Uhum. Então, o Mercaz Klitá vale a pena, eu recomendo. Existe ainda o Ulpan Kibbutz em Israel? Sim. Então, tem um para jovens e extremamente concorrido. Extremamente. Chama Magan Mihael, tá? Escuto falar muito bem dele, já levei alguns jovens para lá. Quem vai para lá que eu mantenho, porque quando chega em Israel, o contato é com a Lorena, eu acabo perdendo um pouco o contato. Então, eu falo com muito pouco os Olim que eu ajudo, né? Mas o que eu escuto do pessoal é que é maravilhoso, mas é só para jovens. Aquele esquema de chegar em kibbutz, como antigo, não existe mais. Uhum. Não existe mais, tá? Eu, por exemplo, 48 anos já era. Não vão me aceitar nunca lá. O kibbutz da Shofet, ele é concorrido também? Não conheço. Não conheço, tá? Mas, assim, eu sempre dou uma... Se a pessoa vira para mim e fala assim, eu quero ir para kibbutz, eu pergunto, você está com a ideia dos anos 80 ou você está falando que você viu agora ir para kibbutz? Porque eu também não vou falar para a pessoa ir ou não ir para kibbutz. O que eu costumo falar é, pegue as informações, veja como os kibbutzim estão funcionando hoje para saber se é isso mesmo que você quer. Tá? Então, por exemplo, tem muitos que... antigamente era assim, todo mundo tinha casa igual, se tinha 100 casas, você tinha lá uns 20 carros que todo mundo compartilhava, e você ainda ganhava trabalhava no kibbutz e ainda ganhava uma graninha por mês para as coisas pessoais. Hoje, os kibbutzim que estão funcionando quase não tem mais nenhuma atividade profissional. Então, a maioria dos kibbutzim viraram condomínio de luxo. Você mora no kibbutz e tem que sair do kibbutz para arrumar emprego. E, às vezes, como o kibbutz costuma ser um pouco mais longe, você acaba alugando um apartamento perto do teu trabalho e pagar a mesma coisa, tá? Então, não estou falando para não ir para kibbutz, não é isso. Mas saiba como está funcionando hoje para saber se é esse o modelo de vida que quer. Eu estava falando uma vez com o Olê que ele é engenheiro agrônomo. Então, ele queria ir para um kibbutz, independente de qualquer coisa, porque normalmente kibbutz é voltado mais para a agricultura. Então, sim, ele sabia o que ele estava querendo fazer. Coloca a avó, vai para o kibbutz, entendeu? Os moshavim não têm nenhuma estrutura para apoio a imigrantes, não, né? Ao Limpo da China. Olha, eu vou ser sincero que nesses quase 4 anos eu nunca ouvi falar em moshav.
Aham. Eu não sei se ainda tem Moshav, se tem, não, nunca levei Olê para Moshav. Tá? Certo. Mas sim, mesma coisa, tá? Se quiser ir para Moshav, procure os que tem e tente entender como que o Moshav funciona para saber se é isso mesmo que quer, para evitar surpresa. Como eu falei, Claro. o começo em Israel é muito complicado. Se você começar a chegar lá e começar a ter surpresas, entendeu? Coisas que não tá, só vai dificultar. Só vai dificultando cada vez mais, tá? Então é muito importante ter informações. Muito importante ter as informações antes de sair daqui. Ah, eu vou sair daqui sabendo 100% do que vai acontecer? Impossível. Então, o objetivo é conseguir o maior número de informações possível, o máximo que puder. O máximo que puder, tá? E conte com a gente para isso. Se fizer questão de ir para o Moshav, eu vou tentar procurar alguém que saiba sobre Moshav para poder orientar a pessoa, tá? Só uma perguntinha que colocaram aqui no chat. Comprando a própria passagem pode ter ajuda dos $500? Nosso não. A passagem para nós é o mais importante, é o que faz a gente ter as doações, tá? Então, conosco é ou tudo ou nada. Ou vai com a nossa passagem, recebe a mala, recebe os $500 e a ajuda da Lorena, ou, infelizmente, não dá para ajudar em nada, tá? Ó, aqui o Davi falou que em Carmielo, o Mercaz é no mesmo prédio do Ulpan, tá? Ah, outra coisa, é obrigatório fazer o Ulpan enquanto está no Mercaz, tá? Porque é vinculado, é como se fosse a república de uma universidade. Quando você está na república de uma... Só alunos daquela universidade podem ficar na república. É a mesma coisa, só pode ficar no Mercaz Clitá quem está no Ulpan. Se arruma um emprego para trabalho integral e abandona as aulas, vai ser convidado a se retirar do quarto do Mercaz Clitá. Tá? Aposentado. Tá? Aposentado, lá em Israel, se eu não me engano, a aposentadoria é por... me fugiu a palavra. Era o que o Paulo Guedes estava querendo implementar aqui. Você vai pagando quanto... você vai pagando quanto você quiser por mês. Tá? Previdência, igual previdência, título de capitalização, essas coisas, tá? Você vai pagando. Então, depende de quanto tempo contribuiu, quanto tempo não contribuiu e quanto contribuiu por mês. Não é uma regra padrão como aqui no Brasil. É bem complicado. Eu ainda estou procurando alguém para fazer uma live sobre isso, para poder explicar sobre a aposentadoria, tá? Tem direito à aposentadoria, mesmo quem não trabalhou em Israel. Não é um valor muito alto, não é um valor que tem que ter uma renda extra, tá? Talvez juntar com a aposentadoria do Brasil e mandar para lá. Tem um auxílio idoso também, que o governo de Israel dá para todo cidadão israelense, tá? Não é para o Olê Hadash, é para todo cidadão israelense, que também não é muita coisa, mas é uma pequena ajuda, tá? Trabalho tem, ok? Quem quiser, mesmo aposentado, trabalhar, tem trabalho, mas tem todas as limitações da idade, como em qualquer lugar do mundo, tá? Mas, por exemplo, existem empresas que têm empregos mais simples, onde a pessoa fica sentada o tempo todo, que eles costumam destinar para pessoas mais velhas, para pessoas de terceira idade, porque sabem que é para ajudar esse pessoal a ter um salário, tá? E conseguir ganhar um dinheirinho, tá? Bom, a área de tecnologia, high-tech, é o país ideal, né? Maior fábrica da Intel do mundo, tem Waze, tem Google, tem várias empresas de tecnologia, várias startups, tá? E a vantagem é que com tecnologia, como não envolve vidas, não precisa validar diploma, tá? Então, agora eu estou falando de mim, porque eu sou de tecnologia, né? Então, quando eu chegar lá, eu quero aprender o hebraico e eu quero ir para a minha área de tecnologia, que paga muito bem, não precisa validar diploma, e quem vai me garantir é o mercado. Se eu for bom, eu vou continuar trabalhando. Se eu fizer besteira, não vou matar ninguém, por isso que eu não preciso validar diploma, mas vai ser mais difícil de eu arrumar emprego se eu fizer qualquer besteira, tá? Aposentado, já respondi. Pode perguntar. Ora, Meí, se você ficar aí olhando dela...
é muito burocrático abrir um pequeno negócio em Israel, já está convidado para o dia 7 de fevereiro, não amanhã, o próximo domingo. A gente pegou a Silvia Brand, ela é presidente da Câmara de Comércio Brasil-Israel, e nós fizemos uma live sobre empreendedorismo. Tudo que é necessário para abrir um negócio em Israel. Então, eu também vou aprender bastante, tá? Sei pouco, então já fica o convite, ok? Depois, eu tenho um grupo no WhatsApp onde só eu e o Marcos postamos. Ninguém mais posta. Então, eu costumo brincar que não tem nem bom dia, nem boa tarde, nem Shabbat Shalom no grupo, tá? São só informações relevantes a aliar. E a gente não movimenta muito o grupo, então não vai ficar perturbando também. Mas quando a gente tem essas lives, quando a gente começa a divulgar datas, essas coisas, a gente está colocando no grupo. Então, me chama no particular, chama o Marcos no particular, que a gente coloca vocês no grupo para ficar sabendo dessas informações. Ou também na nossa página no Facebook, tá? O nosso departamento de marketing fica na Argentina e eles publicam também muita coisa no Facebook. São coisas diferentes, porque no WhatsApp sou eu e o Marcos. E no Facebook é um departamento de marketing oficial, contratado e institucional, tá? Então, é legal estar nos dois lugares, porque são informações diferentes, tá? Programador web com alguns projetos engavetados. Sim, tem as ideias, e boas ideias são muito bem-vindas em Israel, tá? Só que, assim, falam que você dá certo na terceira startup. As duas primeiras quebra, tá? Eu tenho um amigo meu, irmão de muitos anos, que ele está na terceira startup e ele já quebrou duas, então a gente está torcendo para que essa seja a que ele vai ficar multimilionário, tá? Tá. Chefe da família aposentado, ajuda do governo, estudos, trabalho. Não muda. Não interessa se a pessoa está aposentada ou não. O que vai depender é a idade, tá? Então, por exemplo, exército é até 26 anos, tá? Um curso de graduação, primeira graduação de faculdade, se eu não me engano, é até 30. Pós-graduação, não sei até quanto, né? Tem tudo, então vai depender muito, tá? A ajuda do governo é igual para todos, e a ajuda é por 6 meses, depois todo mundo por conta, ok? Ninguém vai ficar sendo sustentado pelo governo lá, tá? Questão de plano de saúde. O sistema de saúde em Israel é totalmente diferente. Eu vou fazer um resumo e vou convidar vocês para assistir uma live que a gente fez com a diretora do Maccabi, do plano de saúde Maccabi. Ela não falou sobre o Maccabi, tá? Ela falou sobre o sistema de saúde em Israel. Resumindo, lá em Israel existe o médico da família, tá? Então, qualquer problema que a pessoa tenha, ela vai direto no médico da família. Como que funciona aqui? Eu tô com um negócio no braço, eu quero ir num dermatologista. Eu marco no dermatologista e vou direto. Lá não é assim. Lá você vai no médico da família, ele vai olhar o que você tem e ele vai falar, tá aqui uma guia para você marcar com um dermatologista, tá? Então, principalmente no começo, para quem não fala hebraico, nem inglês, né? Procurar um médico, uma cidade, quando eu escolher a cidade, saber qual o médico da família que fala no mínimo espanhol, tá? Se a pessoa está indo num supermercado e ninguém fala português ou espanhol, para fazer compras, eu vou falar, se vira, faz mímica, dá um jeito. Agora, para ir no médico, não. Médico é importante, é saúde, não dá para se virar. Então, se num primeiro momento achar um médico que fale português, que fale espanhol, ou alguma maneira que consiga se comunicar, eu recomendo, tá? Mas assistam a nossa live de plano de saúde, é bem legal, tá? Vamos lá. Previdência privada tem planos de previdência privada como em qualquer lugar, tá? De seguro, essas coisas. Tem lá também, tá?
A partir de que momento, após aliar, os olímpicos são considerados cidadãos israelenses? Excelente pergunta. Quando no aeroporto, antes de sair do aeroporto. Na hora que você botar o pé na rua de Israel, já é cidadão israelense, tá? Então, cidadão israelense, a cidadania, vocês recebem antes de pegar as malas na esteira. Ok? Chegou em Israel, primeira coisa, cidadania. Segunda coisa, pegar a mala. Terceira coisa, receber o cheque do Keren Leididut. Quarta coisa, pegar o táxi para ir para o primeiro endereço. Tá? Vamos lá. Tenho 42 anos, casado, 3 filhos, área graduada da área comercial. Com 42 anos, provavelmente não. Pode fazer, mas não vai ter bolsa do governo, tá? Quem vai te falar isso mesmo é a agência judaica, que vai te confirmar. Se eu não me engano, é até 35, ok? Eu vou depois compartilhar minha tela de novo, que tem os contatos, para vocês anotarem o telefone, tá? Ou pede para o Flávio, tá? Pede para o Flávio, que ele tem meu contato, e vai ser o maior prazer falar com vocês, tá? Tá, quem é casado com cidadão israelense e pretende fazer aliá, terá os mesmos direitos de Ulpan? Sim. Quem nunca fez aliá, mesmo casado com israelense, se for considerado um Oleh Hadash, tá? Ou se o casado, coisas que eu vejo, às vezes, o cônjuge não é judeu, tem direito a tudo, vai ter umas burocraciazinhas a mais, mas nada que atrapalhe o dia a dia, tá? Mas tem direito ao PAN, sim. Tá? Gostaria de participar da palestra. A gente vai anunciar, se qualquer coisa também, Keren Leididut Brasil no Facebook. Segue a nossa página, que lá o pessoal de marketing faz um trabalho espetacular. Tá? Eles fazem lá, eles vão divulgar tudo direitinho. Terá mesmo direitos de documentos? Sim. Provavelmente perguntou de uma pessoa casada com israelense, né? Tá. Setor vidreiro. Aí é legal eu falar de forma genérica, tá? Lá em Israel, grande parte da população faz faculdade, tá? Então, sobra muito pouca gente para fazer os trabalhos braçais. O que eu quero dizer de trabalho braçal? Um eletricista, o encanador, o marceneiro, né? O vidreiro. São trabalhos extremamente valorizados em Israel. Em que sentido? Mudar uma tomada, qualquer um consegue mudar uma tomada. Ah, mas eu não sei, eu tenho medo, vou contratar alguém. Então paga. E não pague pouco, tá? Não paga pouco. Então, a hora de quem faz o trabalho, esse tipo de trabalho braçal, é muito, muito bem visto em Israel, tá? E o brasileiro, em particular, é muito mais caprichoso no trabalho, normalmente, do que de outros países. Então, é uma vantagem a mais. Os israelenses gostam de contratar os brasileiros para fazer esse tipo de trabalho, tá? Alex, me chama, pega meu contato e me manda uma mensagem, eu te ligo, a gente faz uma reunião, eu te falo tudo, tá? Uriel, peraí, cortou o nome. Uriel, para o Oleh Hadash, você aconselha a fazer cursos de mão de obra, etc. Posso falar? Os dois. Fazer um Senac aqui, excelente, tá? Fazer um curso de mão de obra, fazer um curso de mulheres. É que agora lá em Israel tem muita concorrência. Mas eu levei muito Oleh Hadashah, que fez curso de maquiagem definitiva, depilação, essas coisas, e vai trabalhar lá com isso, que é muito valorizado também. Manicure, cabeleireiro. Conheço muita gente que está lá trabalhando como cabeleireira, manicure, está se dando bem. Ouvi dizer que fazer à mão custa 120 shekel no salão. Se a manicure for na casa da pessoa, normalmente é 150 shekel.
Eu não sei quanto que é em Natal. Aqui em São Paulo, com R$30 você faz a mão. Em Israel, 120 shekel, tá? Então, para ter uma ideia de como esse tipo de trabalho é valorizado, principalmente porque a mulher ela pode fazer a mão sozinha. Se ela quer um profissional, paga, tá? Tá, minha filha morou 2 anos em Israel, fala muito bem o hebraico. Primeiro curso na área de enfermagem tem custo adicional? Provavelmente vai fazer uma universidade e tem bolsa, tá? E assim, enfermagem é uma área muito bem vista lá em Israel, tá? Diferente daqui, tá? Então, talvez até tenha um incentivo a mais para isso, porque enfermeiro com mais de 5 anos chega lá, faz um teste rápido e consegue emprego rápido, tá? Porque eles estão precisando de enfermeiros lá, competentes, tá? Tem diferença entre israelita e israelense na documentação? Eu não sei. Israelita, eu acho que é da religião, né? E israelense é cidadão. Pelo que eu... Não sei se eu vou te responder certo, Sueli, mas pelo que eu entendi, é a diferença entre religião e Estado. Tá? Isso mesmo. É isso? Sim. Tá? Então, assim, bom, é isso, é religião e Estado. Israelita, religião. Israelense é Estado. Tem árabe israelense, tem muçulmano israelense, tem cristão israelense. Entendeu? Então, quem é árabe, quem é muçulmano e tem cidadania israelense, está sendo vacinado. Quem é cristão e tem Teudat Zeut, tem cidadania israelense, está sendo vacinado junto com todos os judeus, sem nenhuma diferença. Se tiver uma fila, o muçulmano chegou primeiro e o judeu chegou depois, o muçulmano vai ser vacinado primeiro. Tá? Então, cidadão israelense é cidadão israelense. Não tem nada a ver com religião. Tá? Vamos lá, mais perguntas. Marcos colocou de novo nossos contatos. A remuneração lá em Israel é boa, tá? Isso, eu vou aproveitar esse gancho para falar uma coisa. Um cuidado para vocês. Nunca vejam os gastos de Israel pensando nos ganhos do Brasil. Senão vocês nunca vão fazer LA. Tá? Por que eu falo isso? Porque o custo de vida em Israel pode chegar até o dobro do Brasil, tá? Mas a possibilidade de ganho é 5 vezes mais. Então, mesmo custando o dobro, é mais barato do que no Brasil, tá? O salário mínimo em Israel é de 5.300 shekel. Ninguém em Israel ganha menos de 5.300 shekel. Como que é para conseguir um emprego para ganhar 5 mil reais aqui no Brasil? É dificílimo. Só que lá em Israel, ninguém ganha menos que isso. E falo mais, quem ganha é quem não fala hebraico. Falando hebraico, já vai para o salário médio do israelense, que é 6, 7 mil shekel. Por isso que eu falo que é muito importante aprender o hebraico. Então, se dedica ao hebraico, o Ulpan são 5 meses. Então, se você não sabe nada de hebraico e conseguir um emprego para ganhar salário mínimo, isso vai durar, se você se dedicar ao hebraico, isso vai durar 5 meses só. Saiu do Ulpan, está conseguindo interagir com o público? Beleza. Eu vou dar um exemplo prático. Não sei falar hebraico, cheguei em Israel, arrumei emprego no supermercado. Qual é o emprego? Repositor de peças em supermercado. Chega o meu chefe, meio que espanhol, me explica que, olha, tem que ter 10 produtos de cada na prateleira. Na hora que você vê que chegou a 5, você vai no estoque e coloca mais 5. Acabou, não precisa mais falar comigo. Já sei o trabalho. E eu vou trabalhando. E eu não sei falar hebraico, não falo com ninguém. 5 mil shekel. Na hora que eu aprendi o hebraico, eu posso ser promovido para o caixa, porque no caixa já tem que ter interação com o público. Aí o caixa do supermercado já vai ganhar 6, 6,5, 7. Entendeu? Agora, se você tem uma graduação e pegar um emprego legal, já vai para 10. Se tiver algum emprego que está faltando gente, aí é o ideal, e eu já vou dar um exemplo para vocês. Motorista de ônibus.
tem tanta falta de motorista de ônibus que hoje um motorista de ônibus em Israel ganha 12 mil shekel por mês. 12 mil shekel, tá? 12 mil shekel é salário de alguém já graduado, alguém da área de administração, talvez um emprego inicial de alguém de TI graduado, entendeu? Então, como está em falta, o emprego é valorizado, tá? E eu já vi gente falando que tem um monte de anúncio nos ônibus. Precisamos de motoristas, pelo amor de Deus, venham se candidatar a ser motorista. Tá? Enfermeira. Não, na verdade, toda a área médica, tá? Toda a área médica, Israel não demora muito para conseguir emprego. Enfermeiro, técnico em enfermagem, técnico em radiologia, médicos, pediatras, ortopedistas, tá? E aí vale a pena falar com a Oxéria antes para saber tudo o que vai acontecer lá. Às vezes já pode começar alguma coisa daqui antes de chegar lá, tá? Espera aí, que mais? Eu acho que do chat eu já respondi todas. Se eu deixei de responder alguma, pessoal, me lembra aqui. Tá, educação musical, psicologia é a mesma coisa. Aí eu não consigo entrar em detalhes de cada profissão. Aí eu sugiro mesmo, quando tem alguém que sabe mais do que eu prefiro que fale com a outra pessoa para não falar besteira, tá? Oxéria Stauber, me chama no particular, que eu vou ter o maior prazer de passar o contato dela e ela vai ter o maior prazer de passar as informações para vocês, tá? Vou colocar de novo aqui o meu contato e o contato do Marcos, para vocês terem. Vou colocar no chat, eu vou compartilhar minha tela de novo na apresentação, onde tinha os contatos, tá? Ops, espera aí que eu mandei no particular para alguém. Pronto. Mandei, eu vou compartilhar minha tela aqui de novo. Tá? Mas procura a gente pelo Facebook também, não tem problema. Manda sinal de fumaça. Tá? Tá? Me chama pelo WhatsApp. Hoje o número de LA cresceu muito. Tá difícil parar. Tá? Então, eu costumo responder rápido, mas às vezes, quando eu estou ocupado, quando eu estou numa reunião, é atenção total com quem eu estou falando. Então, pode me mandar uma mensagem. Se eu não responder na hora, é porque eu estou ocupado. Marcos, a mesma coisa. Assim que a gente desocupar, a gente entra em contato e tira a dúvida, tá? Nós também temos um horário de trabalho, né? A gente não trabalha 24 horas por dia, senão vamos ficar maluco. A gente já fica maluco com o horário, imagina se a gente não fizer o nosso horário. Então, caso entre em contato com a gente fora do nosso horário de trabalho, vai receber uma mensagem automática do celular, do WhatsApp, falando que está fora do horário. Assim, no dia seguinte, assim que a gente começar o dia, a gente vai responder a mensagem para vocês, tá bom? Não queremos deixar ninguém sem resposta, tá? Curso de guia tem em Israel, mas para ser guia tem que ter o hebraico fluente e conhecer muito bem Israel, tá? Não é chegar lá e já ser guia. Tem que conhecer os caminhos, tem que conhecer os pontos, tem que conhecer tudo, tá? E é óbvio, tem que saber muito bem o hebraico e vai ter que saber inglês também para pegar os estrangeiros, tá? Tá. Aí, de novo, tá? Aqui perguntou sobre segurança policial, etc., né, para concorrer a uma vaga. Se tem experiência no Brasil, é importante, tá? É muito importante, ajuda muito, ok? Mas provavelmente vai ter que passar. Por exemplo, eu levei uma pessoa que queria ser salva-vidas. Ele fez um curso de um dia, fez uma provinha, foi aprovado
e já pôde trabalhar como salva-vidas. Ele tinha hebraico no caso, ele já tinha o hebraico, ele foi para lá, já tinha hebraico no caso, tá? Então, super tranquilo. Para segurança policial, imagino que seja a mesma coisa. Faz um cursinho rápido para entender como o pessoal em Israel pensa, né? Para entender como que Israel pensa e fazer uma provinha para saber se está habilitado, começar a trabalhar, tá? Área de biomedicina, mesma coisa de toda a área médica, tá? É muito bem conceituada em Israel, ok? Limite de idade do quê? Aí precisa ver, para trabalhar em segurança, tá? Limite de idade, eu acho que tem a ver com o trabalho, tá? Então, se for um segurança que vai ficar na porta do shopping verificando a bolsa das pessoas que estão entrando, detector de metais, eu acho que pode ser uma pessoa de mais idade. Não exige muita coisa, entendeu? Agora, se vai trabalhar, dependendo, precisa de alguma agilidade, alguma coisa, talvez limite a idade. Eu acredito que é o emprego que vai dar essa limitação, tá? Não vai ser o governo ou alguma coisa nesse sentido, tá? Voltar. Isso aí, que mais? Que mais? Pode. O teu microfone está no mudo, Davi. Tira do mudo. Tá me ouvindo? Agora sim. Por que tô lendo muitas vezes os jornais israelenses? Isso é que tem muitas pessoas que quase morrem de fome em Israel, que vivem num padrão de pobreza muito importante. E se você diz que que você já ganha a partir de R$ 5.000, o equivalente a R$ 5.000, por que tem também alguma miséria em Israel? Olha, vou ser bem sincero, antes da pandemia, a taxa de desemprego em Israel era de 3%, tá? Sim. Então, dentro desses 3%, que é a esmagadora minoria que não tem emprego, precisa ver o motivo que não consegue emprego. Idade, talvez, tem algum problema de locomoção, tem algum problema de saúde que não possa trabalhar, e tem aqueles que não gostam de trabalhar. Sempre tem. Não vou entrar nem no mérito de certo ou errado, cada um é cada um. Entendeu? Eu sou uma pessoa, por exemplo, que não gosta de estudar. Eu adoro trabalhar, mas não gosto de estudar. Eu já estou sofrendo por antecipação fazer 5 horas de Ulpan por dia. Mas eu vou me forçar a fazer e eu vou fazer. Agora, quem não gosta de estudar em hipótese alguma, tem gente que vira e fala assim, não, eu vou aprender hebraico na rua lá. Essa pessoa vai ter dificuldade para arrumar emprego, para viver, para ter o dia a dia. Então, muitas pessoas passam fome. Se você falar que 10 mil pessoas passam fome, é muita gente, mas é uma porcentagem ínfima. Entendeu? Tá? Mas a maioria se dá bem. A maioria se dá bem e em 1 ano, 2 anos, já está tendo uma vida plena em Israel. Tá? Carta de habilitação. Carta de habilitação, tá? Seguinte, chegou em Israel com uma carta brasileira com mais de 5 anos de experiência, troca por uma israelense. Faz um exame de vista em qualquer ótica. Toda ótica em Israel faz esse exame de vista para a carteira de motorista, entrega a carteira de motorista brasileira, recebe uma israelense com a mesma validade, tá? Então, a carteira... E outra, o Oleh Hadash pode dirigir com a carteira brasileira 1 ano em Israel. Então, tem 1 ano para trocar essa carteira, tá? Se, por um acaso, ela já tiver vencida ou não tiver 5 anos de experiência, vai ter que entrar no processo de habilitação israelense normal, tá? Tem algumas cidades que alguns brasileiros quiseram levar vantagem, né? E aí, tipo, pegou a carteira do amigo e foi buscar uma carteira israelense com a carteira de motorista do amigo. Então, tem algumas cidades que estão pedindo a tradução simples da carteira de motorista, tá? Infelizmente, né? O famoso os bons pagam pelos maus, né? O pessoal tentou ser espertinho, acabou prejudicando alguns outros brasileiros que foram para lá, que estão lá, tá? Que mais?
Assim que eu gosto. Se não tem mais nenhuma dúvida, é porque tirei todas. Bom, pessoal, vocês já viram a quantidade de informação que eu tenho, tá? Mais uma vez, fiquem à vontade, tá? Ninguém vai estar me perturbando, ninguém vai estar me enchendo. Fiquem sabendo que eu amo o que eu faço, eu adoro o que eu estou fazendo, tá? Minha área de tecnologia, nunca imaginei que eu ia trabalhar com a IA na minha vida e nunca imaginei que ia ser tão contente trabalhando num trabalho, né? Tendo esse tipo de trabalho. Então, fiquem à vontade. Eu costumo brincar com as pessoas. Se for para Israel com uma dúvida que eu poderia ter tirado e não tirou, eu vou ficar muito chateado. Vou ficar mesmo, tá? Eu quero que todo mundo vá para Israel com o maior número de informação possível. Se eu não for o responsável pela resposta, eu vou indicar quem é a melhor pessoa para responder para vocês. Por exemplo, no caso de profissões, eu estou falando da Alxéria, tá? Então, eu reconheço quando tem pessoas que sabem mais do que eu e eu vou indicar. Então, qualquer pergunta para mim é válida. Se eu não sou o responsável pela resposta, eu vou indicar quem é o responsável pela resposta, tá? Contem comigo, contem com o Marcos. Estamos aqui para minimizar qualquer problema que vocês tiverem na aliar de vocês, tá bom? E qualquer dúvida, tá? Ótimo. É isso aí. Flávio, muito obrigado. Foi maravilhoso, adorei. Eu que agradeço, Valdemar, a sua alegria, né, em desenvolver esse trabalho, a gente percebe isso. Você, Marcos, também, muito obrigado. Qualquer coisa que vocês precisarem aqui do Centro Israelita, nós também estamos às ordens, né? E sempre, se for possível, nos enviar os anúncios das lives sobre os mais diversos assuntos, né? Sobre Israel, o que fazer em Israel, estudo, trabalho, o patrulhinho, enfim, nos vai ser muito, muito interessante, né? Vamos estreitar aí os laços e estamos aqui sempre à disposição e, mais uma vez, agradecendo você e o Marcos por tanta gentileza e bondade de, num sábado à noite, já 10h05, vocês estarem aí com esse gás todo. Muito obrigado. A intenção é ajudar. Marcos, queria falar alguma coisinha? Não, só agradecer ter a oportunidade de ter participado também e que vocês utilizem as informações para vocês poderem ter uma aliá mais tranquila. Obrigado. É isso aí. Toda arabá, pessoal. Shavuatov. Shavuatov. Para todos. Conte com a gente. Grande abraço. Obrigado. Obrigado, Flávio. Obrigado a todos. Um abraço. Shavuatov. Shavuatov. Shavuatov.